Estilista americana foi encontrada morta em seu apartamento em Nova York. Essa notícia estampou os jornais do mundo todo na última semana. Conhecida internacionalmente por suas bolsas simples, funcionais e de cores vibrantes, Kate Spade, a grife que levou seu nome, se tornou um verdadeiro objeto de desejo entre as mulheres. E não demorou muito para a marca expandir sua gama de produtos e ganhar mais de 140 lojas nos Estados Unidos e em outras 175 espalhadas pelo mundo. Mesmo com tanto sucesso, Kate acabou vendendo a empresa em 2007 por aproximadamente 60 milhões de dólares, pois precisava fazer uma pausa na carreira para cuidar da vida pessoal. Segundo relatos do seu marido e ex-sócio Andy Spade, a estilista sofria de depressão e ansiedade fazia vários anos. Inclusive, eles estavam morando em casas separadas já fazia 10 meses. Estava buscando ajuda ativamente e trabalhando de perto com os médicos para tratar a doença, que tira muitas vidas. Estávamos em contato na noite anterior e ela me soava feliz. O corpo da estilista foi encontrado pela faxineira no apartamento onde Andy morava. A polícia de Nova York confirmou o suicídio por enforcamento e ainda declarou que Kate teria deixado uma carta, cujo conteúdo não foi revelado. Esse é mais um caso que choca o mundo. Uma mulher bem-sucedida, que aparentemente tinha tudo, mas que cometeu um ato de desespero ao tirar a própria vida. Então, ela é muito importante, ela é fundamental, né? Os estudos mostram que mais de 90% das pessoas que cometem o suicídio, elas têm um diagnóstico psiquiátrico ou poderiam ter um diagnóstico psiquiátrico. Às vezes não foi identificado antes, né? De todos os diagnósticos, depressão é o mais importante, disparado. Porém, outras doenças também são importantes, né? O transtorno bipolar, a esquizofrenia e o abuso de drogas. Também são doenças muito importantes. Porém, mesmo nessas outras doenças, as pessoas acabam se suicidando quando estão apresentando sintomas depressivos. Então, por exemplo, é um usuário de drogas que apresenta depressão. É um paciente com transtorno bipolar que está numa fase depressiva. Ou mesmo na esquizofrenia, né? O paciente tem delírios, alucinações, mas quando ele deprime, comete suicídio. Então, eu diria que a palavra mais associada e mais importante quando se fala de suicídio é depressão. Tá certo. Eu já vou até deixar uma pergunta no ar para o senhor, daqui a pouco o senhor vai responder. Se quando a pessoa ela é famosa, está muito exposta na mídia, se isso é algo em potencial para motivar ainda mais atitudes como essa. O senhor não responde agora, daqui a pouco o senhor vai responder. Silenciosa, Robin Williams se enforcou sem deixar nenhum bilhete à família, disse o xerife responsável pelas investigações da morte do ator. Ele estava levemente suspenso, com um cinto em volta do pescoço e preso à porta, afirmou. Robin Williams foi indicado 4 vezes ao Oscar, maior prêmio do cinema mundial. E ganhou uma estatueta em 1998 como ator coadjuvante em Um Gênio Indomável. Foi dia dos fãs relembrarem os papéis que o consolidaram como um dos maiores nomes de Hollywood. Good morning, Vietnam! Surprise! A casa em que morava em Los Angeles virou cenário de homenagens. Na calçada da fama, a estrela de Williams foi tomada por flores. Nas redes sociais e nos principais veículos de notícias do mundo, a morte dele foi lamentada. Ele era um dos maiores. Descanse em paz, declarou o ator Wesley Snipes. Rest in peace, my brother. Zelda Williams, a filha mais nova do artista, usou um trecho do livro O Pequeno Príncipe para homenagear o pai. Robin Williams deixa 3 filhos, além da sua genialidade em interpretar e dublar. Ele emocionou e arrancou gargalhadas enquanto o espetáculo durou. This might be the one time I'm speechless.
o assunto, eu diria que isso seria mais puxado para a frustração pessoal, porque aqui as pessoas são muito pressionadas para ter uma ótima carreira, uma ótima família, ter muitos filhos, ter uma casa ótima e quitada. Então, quando você não tem a vida perfeita, eles se sentem não sucedidos na vida, podemos dizer assim. E agora das pessoas que votaram lá, 93% pessoal, 6% frustração financeira e 1% somente profissional. Entre você sempre em evidência na mídia, isso potencializa? Olha, o suicídio é um fenômeno muito complexo. Nunca a gente pode pegar um fator e falar assim, olha, talvez porque ela é famosa, talvez porque ela é rica, talvez porque é pobre. Eu acho que se tem um fator ligado ao suicídio é a questão do transtorno psiquiátrico. Todos os outros precisam ser olhados numa conjuntura, dentro da vida da pessoa. Agora, o que eu diria sobre os famosos? Primeiro, o suicídio de um famoso é evidenciado, é notícia, né? O suicídio de uma pessoa que não é famosa, muitas vezes vai passar despercebido, mas vai entrar naquelas estatísticas. Aquela estatística enorme nos Estados Unidos e, infelizmente, no Brasil, que está aumentando de suicídio, não é só de pessoas famosas. Quando uma pessoa famosa comete suicídio, isso é mais noticiado. E uma coisa importante, nós temos impressão, isso é uma fantasia que nós temos, que uma pessoa famosa, em evidência, não é uma pessoa solitária, muitas vezes. Se tem algo que protege enormemente, aliás, vou falar até olhando para os telespectadores, se tem algo que protege enormemente contra suicídio e sofrimento, são vínculos bem estabelecidos. Então, será que aquela pessoa que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, centenas de milhares de curtidas... Muito dinheiro? Pois é, será que tem alguém com quem ele possa ter cumplicidade? Será que ele tem um ombro para se apoiar? São coisas totalmente diferentes. E muitas vezes, por exemplo, numa família humilde, até diante das adversidades, eles desenvolvem muito mais união e cumplicidade. Eles vão estar muito mais protegidos contra o sofrimento psíquico e contra o suicídio do que muitas vezes uma família rica, uma pessoa famosa, abastada, mas que tem vínculos ali próximos, vínculos que a gente chama de primários, precários. Tá certo. Converse, por favor, pelo Skype, Pastor Valber, com Leandro Henrique, que fala de Suzano aqui em São Paulo. Têm a vida que muitos desejam ter. Fama, dinheiro, beleza e milhares de fãs por todo o mundo. Mas, diferente do que as pessoas pensam, isso não é o suficiente para ter uma vida feliz. Mark Salling conquistou o público e ganhou notoriedade com o personagem Noah Pack Packerman, da série Glee. No entanto, nem todo sucesso impediu que o ator cometesse erros. Em 2013, ele foi acusado por agressão sexual por uma ex-namorada. E em 2015, preso por posse de material de pornografia infantil. Mark se declarou culpado e foi condenado, mas não chegou a cumprir a pena. Aos 35 anos, o ator foi encontrado morto, pendurado em uma árvore próximo ao rio em Sunland, na Califórnia, nos Estados Unidos. A polícia local informou que se tratava de suicídio. Na mesma série, anos antes, o protagonista Cory Monteith morreu por overdose de drogas e álcool. O corpo do ator foi encontrado em Vancouver, no Canadá. Cory morreu aos 31 anos, no auge da fama. São jovens bonitos e famosos, que aos olhos dos outros não enfrentam problemas, mas que no limite da dor acabam tirando a própria vida. O grande de suicídios em número absoluto está aproximadamente ao 10º país no mundo e é um dos poucos países que os casos estão aumentando, assim como os Estados Unidos. Então, dados dos Estados Unidos, que a gente está comentando aqui, que nos preocupam, os nossos dados não estão muito atrás. Fica muito atrás disso. Não, em jovens
e adultos jovens, assim, adolescentes jovens e adultos jovens, houve um aumento grande nos últimos tempos no Brasil, por volta de 40%. Então, os dados dos Estados Unidos, eles se reproduzem de uma certa forma aqui quanto ao suicídio. E aqui é um país bem socialmente, culturalmente, economicamente muito diferente dos Estados Unidos, né? Então, o suicídio é um problema muito complexo. Achar que simplesmente uma segurança material, uma estabilidade social vai proteger a sociedade e as pessoas contra o suicídio é uma falácia, né? Vou deixar uma outra pergunta também para o senhor responder daqui a pouco, a respeito do alto índice de suicídio de jovens no Japão. Daqui a pouco eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, tá bom? Já tem os comentários tratando então aquela questão lá do alto índice de suicídio de jovens no Japão. No Japão, estamos diante de outro exemplo, né? Uma sociedade, do ponto de vista econômico-financeiro estável, um padrão de vida bom, né? Ou seja, desfruta-se de prosperidade, emprego, no entanto, jovens se suicidam. Então, mostra assim, não existe uma equação, né? Que o rico está protegido e o pobre, né, sofre com depressão ou suicídio. Depressão e suicídio são doenças democráticas, eu costumo dizer assim. E no Japão, a questão dos jovens está muito associada a uma pressão social que tem a ver com os estudos, exato, né? Uma cobrança e uma autocobrança cultural também que o próprio jovem tem. E um período crítico no Japão, parece que acontece também na Coreia do Sul, é aquele período do que seria o nosso vestibular lá, né? Que tem um outro sistema parecido, né? Mas, enfim, o vestibular deles lá é um período meio de risco, a hora que saem os resultados, principalmente para os jovens, né? E os jovens, sobretudo quando entram em depressão, é uma população de risco para suicídio. O suicídio vem aumentando justamente nessa faixa etária, entre jovens e adultos jovens. E no Japão parece que essa questão da cobrança social, da autocobrança, a cobrança da família sobre um jovem, que já é uma pessoa que é mais fragilizada, já é uma pessoa que do ponto de vista de aparato cognitivo e emocional não está totalmente segura e formada, aí fica mais suscetível ao suicídio. Até por impulsividade também. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a depressão, que é um gatilho. Tudo que Andy Sandnes queria. Em 2006, com apenas 26 anos, ele estava muito deprimido e decidiu acabar com a própria vida. Andy tirou um rifle do armário, encostou no queixo e disparou. Se arrependeu logo em seguida. Quando a polícia chegou, ele pedia: por favor, não me deixem morrer. Andy escapou, mas nunca mais seria o mesmo. A explosão destruiu boa parte do rosto do americano. A família voou com ele para uma clínica de ponta no Arizona. E lá, Andy conheceu o Dr. Samir Mardini. Foram 8 cirurgias em 4 meses e Andy pôde voltar para casa, mas estava longe da possibilidade de uma vida normal. O jovem usava uma prótese no lugar do nariz. A boca era do tamanho de uma moeda. Ele se alimentava com canudos e falava com dificuldade. Sair de casa era um tormento. As pessoas se assustavam. Os olhares curiosos e chocados deixavam Andy triste. A saída para casos assim é o transplante de rosto, uma técnica ainda rara no mundo da medicina. A preparação psicológica é um dos passos fundamentais. É preciso se acostumar com a ideia de ter outro rosto. O Dr. Samir Mardini conta que muitos pacientes com deformidades no rosto jamais serão candidatos a um transplante facial. Mas Andy Sandnes, o jovem que tentou se matar e se arrependeu depois, era diferente. Ele tinha disposição e coragem para enfrentar os vários obstáculos do processo. Quando Andy topou o desafio, os médicos começaram a se preparar. E eram muitos, uma equipe de 60 profissionais. Durante 3 anos e meio, eles treinaram a operação em cadáveres. Ao mesmo tempo, buscavam um doador. Os médicos foram alertados para o caso de um rapaz de 21 anos que tirou a própria vida, como Andy tentou fazer 10 anos antes. A cor da pele, do cabelo, o formato do rosto, tudo se encaixava perfeitamente.
Lily Ross, a viúva, autorizou a doação. Andy finalmente entrou no centro cirúrgico, de onde sairia totalmente diferente. Foram 56 horas de trabalho. O Dr. Mardini trocou completamente o rosto de Andy. Ossos, músculos, pele, arcada dentária e até mesmo os dentes. Um dos grandes desafios foi conectar os nervos do rosto. 3 semanas depois, ele pôde ver o resultado em um espelho e ficou espantado. Pediu papel e caneta e escreveu: "Superou muito minha expectativa." Emocionado, o médico respondeu: "Você não sabe como ficamos felizes de ouvir isso." Andy Sandnes acabou ganhando uma segunda chance e hoje leva uma vida normal. Em relação a essa temática, a minha opinião